Bom, na primeira aula, já comentei com vocês que a gente não tem como separar nutrição de gastronomia. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala da técnica adequada de preparar esse alimento para manter todas as suas características nutricionais, sensoriais, deixar um alimento bonito e saboroso, né? Então, a técnica dietética, ela é baseada na ciência exata que estuda as operações às quais são submetidos os alimentos depois de uma cuidada seleção e modificação que este sofre durante os processos culinários. Então, a técnica dietética tem essa visão de utilizar a melhor técnica para manter cor, sabor, aroma, nutrientes, além de deixar o alimento saboroso, né? Os alimentos são todas as substâncias ou mistura de substâncias no seu estado sólido, pastoso ou líquido, ou qualquer outra forma adequada destinada a fornecer ao organismo tudo o que ele precisa para sua formação, desenvolvimento e manutenção. Então, os principais objetivos da técnica dietética é manter o valor nutricional dos alimentos, né? Então, qualquer técnica que eu utilize para elaborar o meu alimento, eu tenho que conservar os seus nutrientes. Controle higiênico. Então, a gente sabe que quando a gente submete um alimento a uma temperatura, ao calor, a gente já consegue eliminar germes e bactérias. Mas aí quando esses alimentos eles são consumidos crus, aí eu preciso tomar cuidado com a higienização dele, né? Qual a forma mais adequada de higienizar esses alimentos para eliminar os germes e as bactérias? Quando a gente fala de higiênicos, a gente também fala do cuidado que o manipulador precisa ter na hora de manipular o alimento e do cuidado da higiene que a gente precisa ter no ambiente onde vai ser manipulado esse alimento. Fatores digestivos. Então, qual a melhor forma da gente ofertar esse alimento para ele ter uma melhor digestibilidade pelo organismo? Qual a melhor técnica que eu vou empregar naquele determinado alimento para manter suas características sensoriais, cor, aroma, textura, sabor? E a gente precisa lembrar dos fatores econômicos, por isso que a gente sempre leva em consideração os alimentos das safras, né, da época, que é para poder manter, utilizar os ingredientes, achar ele de forma mais fácil e com um preço mais acessível. E aí, só enfatizando também nas características sensoriais, que muitas vezes dentro de um cardápio eu utilizo aquele mesmo alimento. E aí, para que esse alimento ele não se torne cansativo naquele cardápio, eu posso melhorar, eu posso modificar ele tanto na forma de apresentação, no tipo de corte que eu vou fazer, no molho ou na forma de cocção, né? Eu fiz cozido, agora eu posso fazer assado, né? Eu utilizei molho de ervas, eu posso usar um molho com iogurte, por exemplo, né? Eu fiz ele em cubinhos, eu posso fazer ele em tirinhas. Então, isso também agrega nas características sensoriais. As características econômicas, eu também enfatizo a questão que quando a gente fala de fatores, características econômicas, a gente fala não somente do custo do alimento, né? Mas também de tudo que a gente utiliza, energia, tempo, funcionário, equipamentos, tudo isso entra no valor do custo daquele alimento, né? Da preparação daquele prato. Então, a gente pode entender que as modificações nos alimentos, elas são necessárias para a gente conhecer as características próprias e os fatores que alteram características físicas. Então, quais são os fatores que podem alterar características físicas, como cor, aroma, sabor, aspecto do alimento? Quais são os fatores que podem alterar o estado físico, do estado líquido para o sólido, do sólido para o viscoso, por exemplo? Quais são os fatores que podem alterar características biológicas, né? Então, modificação por fermento, enzimas ou bactérias. Lembrando que, bem que nos fatores biológicos, o alimento ele pode ser modificado tanto de forma positiva, favorecendo o seu consumo, então a gente consome alimentos que têm a presença de fungos, bactérias, como também pode ter a modificação de forma negativa, que são alimentos que são contaminados por bactérias, geralmente porque se estragou, se deteriorou, porque a gente deixou fora do armazenamento adequado, e aí eles são impróprios para o consumo.
Os fatores que podem alterar a composição química, alterações pela operação e tratamento da cozinha, e quais são os fatores que podem fazer alterações nas características físico-químicas do alimento. Então, que pode deixar o alimento mais solúvel, mais termolábil, hidratado, gelatinizado. Então, existem substâncias que quando eu acrescento naquele determinado alimento, ingredientes que quando eu acrescento, vai deixar o alimento com aspecto de gelatina, ou vai deixar ele mais hidratado, ou vai deixar mais ele solúvel ou insolúvel. Então, os fatores que alteram o alimento são os fatores físicos, quando eu faço subdivisão do alimento, quando eu faço dissolução, ou quando eu uno os alimentos, e a temperatura. Fatores químicos, quando eu submeto o alimento à cocção, e aí, quando eu falo de cocção, pode ser assar, cozinhar, fritar. Quando a ação de enzimas, quando existem ação de enzimas ou ação de ácidos, por exemplo, quando eu acrescento um ingrediente ácido no alimento, eu posso transformar totalmente aquele produto. Então, quando eu boto gotas de limão ou vinagre no leite, eu modifico toda a composição daquele leite, né? E acabo criando um novo subproduto através disso. E alterações biológicas, né? Fatores biológicos. Fermento, quando eu acrescento fermento no alimento, quando esse fermento, pela presença de leveduras, fermenta, faz um bolo crescer, tem a presença de fungos, né? Quando eu utilizo bactérias para produzir um queijo, por exemplo. Então, fatores biológicos entre fermentos, bactérias e fungos. O laboratório de técnica dietética é onde a gente faz toda a nossa parte de experimento com esses alimentos, né, de testar as técnicas adequadas para a utilização desses alimentos, para a gente fazer a mistura de um ingrediente com o outro, para a gente conhecer, né, todas essas técnicas e elaborar os produtos na sua melhor forma para manter todas as características sensoriais, nutricionais e deixar o alimento também saboroso. A gente entende a nutrição como uma ciência e arte. Ciência porque é ela que estuda os alimentos, sabe a composição de cada alimento e para que esses alimentos são bons. Para a gente utilizar esses alimentos na promoção, na prevenção, na promoção da saúde, prevenção, tratamento ou reabilitação de uma doença. E a arte porque a gente vai utilizar as técnicas apropriadas para manter todas as características nutricionais daquele alimento e manter ainda as características organolépticas, como cor, cheiro, sabor do alimento e fazer um alimento bonito. Critério quantitativo. Então, respeitando essa nutrição, dentro do laboratório de técnica dietética, a gente precisa estabelecer alguns critérios. Primeiro é o critério quantitativo, onde a gente precisa ter as fichas técnicas da preparação de cada receita, que é para que todas as receitas elas sejam utilizadas os mesmos ingredientes, a mesma quantidade e que a gente sempre tenha o mesmo resultado, independente de quem faça. Critério seletivo, a gente precisa ter um critério de seleção da matéria-prima que entra no nosso laboratório. A gente precisa ter cuidado com data de validade, com a embalagem dos alimentos para não estar furada. A gente precisa saber qual é a procedência. A gente precisa ter cuidados com as condições sanitárias e higiênicas, lavar as embalagens antes de serem utilizadas, tá? Tudo isso para que a gente consiga ter um alimento com uma maior qualidade possível. Critérios individuais. Então, cada indivíduo ele tem suas exigências nutricionais e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente monta um cardápio diário, né? Então, a gente precisa levar em consideração a quantidade total dos alimentos, a qualidade dos alimentos, né? E a forma como eles devem ser preparados. Critério econômico. Os mesmos nutrientes eles podem ser encontrados em alimentos diferentes, que apresentam preços diversos. Então, por exemplo, o mesmo nutriente, de repente, eu encontro em 2 tipos de frutas diferentes, sendo que uma fruta para mim é de mais fácil acesso e mais barato do que a outra. Então, eu vou escolher essa, eu vou escolher essa que é mais fácil acesso e mais barata para mim, e que tem os mesmos componentes da outra, certo? Então, eu preciso sempre levar em consideração isso. Por exemplo, a acerola vai ter características semelhantes ao morango. Qual que é mais fácil para a gente? Acerola ou morango? Acerola. Vai ser mais fácil acesso e o preço mais baixo. Então, eu vou preferir a acerola.
Um exemplo. O laboratório é um local que ele é para todos os alunos, né? Então, é lá que a gente faz todo o nosso conhecimento prático, toda a nossa experiência prática na elaboração de alimentos. E aí, ele é de responsabilidade de todos nós e a gente precisa ter alguns cuidados em relação a isso. Em relação à higiene pessoal, que não somente no laboratório de técnica, mas quando a gente vai na nossa prática profissional, dentro das unidades de alimentação e nutrição, tanto a gente, quanto qualquer funcionário, quanto qualquer manipulador de alimentos precisa ter o cuidado com a higiene pessoal. Então, tomar banho diariamente, lavar os cabelos frequentemente, escovar os dentes, homens e mulheres, unhas curtas e limpas, sem o uso de base ou de qualquer tipo de esmalte. Não utilizar nenhum tipo de hidratante, creme ou perfume, porque pode ser transferido para o alimento. Então, imagina a nossa mão cheia de perfume e hidratante. Vai passar o produto para o alimento, além de passar o cheiro para o alimento. Maquiagem. Mulheres não podem utilizar maquiagens, porque soa na hora que está preparando os alimentos, vai suar, vai escorrer maquiagem, pode cair no alimento. Então, a gente não utiliza. Não utiliza também nenhum tipo de produto com cheiro. Até o desodorante, o ideal é que seja sem perfume. Não, no caso dos homens, não usar barba ou bigode, não usar nenhum tipo de adorno. Então, homens e mulheres não podem utilizar aliança, relógio, pulseira, anéis, cordão, brinco, pinces, nenhum tipo de adornos dentro do laboratório ou da unidade de alimentação e nutrição. Utilizar sempre cabelos presos, amarrados e com a touca, seja touquinha descartável ou de rede. Somente entrar na área de preparo de alimentos trajando uniforme. O nosso caso é calça, né? Calça jeans, blusa, o jaleco, sapato fechado. No nosso caso, o tênis. Quando a gente for para unidades de alimentação e nutrição, os funcionários eles precisam sempre estar com calçado antiderrapante, de preferência bota, uniformes de cores claras, de preferência branco. Os uniformes não podem ter botões e nem bolsos, então calças de elásticos e blusões. Sempre quando a gente entrar na cozinha ou quando a gente trocar de tarefas, quando for trocar de atividade, ir ao banheiro, abrir porta, usar esfregões, tocar em materiais de limpeza, recolher lixos, mexer em caixas, garrafas, sapatos, ou mexer em alimentos crus e depois em alimentos higienizados ou em alimentos crus e depois manipular alimentos cozidos, é necessário fazer a higienização adequada das mãos. E sempre antebraço, do cotovelo até a ponta dos dedos, né? As mãos, elas precisam ser higienizadas por completo. Ponta das unhas, o meio das mãos, o dedão, sempre utilizando água e sabão, lavando em água corrente para tirar o excesso do sabão, enxugando com papel toalha não reciclado e sempre passando o álcool 70 posteriormente. Os alunos que apresentarem sintomas de doenças infecciosas, como gripes, diarreias, eles não devem manipular alimentos, né? Não precisa ir no dia da aula prática, eles devem ser afastados das atividades. Os alunos que apresentarem cortes ou lesões na mão, então não pode manipular o alimento com feridas nas mãos, né? Nem feridas, nem fungo. Ou, dependendo do corte, a gente pode fazer o curativo, colocar a luva para o aluno ou para o funcionário manipular o alimento, certo? Se for algo muito profundo, suspende da atividade, se ele não conseguir manipular realmente o alimento nem com a luva. Já expliquei, né? Fazer a lavagem das mãos com água e sabão, enxaguar, enxugar com papel toalha e aplicar o álcool a 70%. Por que a gente não utiliza o sabonete antisséptico? Poderia utilizar, né? Então não precisa utilizar o antisséptico, não precisa usar o álcool a 70%, porém, para que o sabonete antisséptico faça o efeito, a gente precisa higienizar as mãos e ensaboar durante 3 minutos. Quem é que ensaboa durante 3 minutos as mãos? Geralmente a gente faz esse procedimento muito rápido, né? Às vezes não é nem 1 minuto. Então, é preferível utilizar o sabão normal com a água e depois aplicar o álcool a 70%.
os alimentos que são consumidos crus, né? Então, a gente não pode lavar só com água corrente. A gente tem que, água corrente, a gente não elimina micro-organismos, né? Bactérias. A gente elimina terra, sujeira, mas bactérias não. E eu só consigo eliminar bactérias utilizando o hipoclorito de sódio, que está presente na água sanitária, né? Ou em produtos específicos para higienização dos alimentos. Não serve água sanitária, não serve sabão. Eu não posso passar sabão em alimentos, porque sabão ele vai ficar resíduos e aí esse resíduo pode ser uma contaminação química no alimento, tá? Vinagre também não é bactericida, ele não elimina micro-organismos, ele auxilia a limpar, tirar a terra que nem a água, né? Mas eliminar bactérias só o hipoclorito de sódio. O álcool também, só que eu não utilizo o álcool para alimentos, né? Eu não posso passar álcool numa uva, né? Numa maçã, né? Num alface, eu não posso. Então, eu tenho que utilizar o hipoclorito de sódio. Então, como eu falei, o hipoclorito de sódio, a gente pode utilizar água sanitária, desde que a água sanitária tenha essa concentração de 100 a 250 ppm ou 2,5%. Então, tem que olhar lá no rótulo a composição. Se tiver hipoclorito de sódio a 2,5%, pode ser utilizada. Se tiver concentrações inferiores ou superiores, não. Então, o correto da gente higienizar os alimentos é lavar alimento por alimento, então fruta por fruta, folha por folha, em água potável. Pegar uma bacia de água com a solução de hipoclorito de sódio, onde a gente, se for água sanitária, a gente utiliza 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixa os alimentos lá de molho por 15 minutos, retira a água, lava novamente os alimentos com água filtrada e consome ou guarda os alimentos, certo? Se não for água sanitária e for algum produto específico para alimentos, tem produtos até que a gente encontra no supermercado, tá? Aí a gente tem que olhar qual é a recomendação do fabricante, quantas gotas, quantas colheres, qual a concentração que eu utilizo para a quantidade de água. Geralmente, nesses que a gente encontra no supermercado, são 20 gotinhas para 1 litro de água. Conduta pessoal que a gente precisa ter no laboratório. Ser pontual, então eu passo as orientações, eu vou explicar as preparações, então precisa estar todo mundo no mesmo horário, né? Para que todo mundo entenda e todo mundo faça junto, por igual. Não consumir alimentos nem bebidas durante o preparo, não tirar fotos durante a preparação, certo? Pode tirar fotos sim, mas depois que terminar de fazer as preparações. A gente vai manipular objetos cortantes, a gente vai manipular fogo, então não dá para ficar brincando com utensílios para não se machucar, não dá para tirar foto e se distrair e acabar gerando um acidente, certo? Uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, a gente está fazendo alguma preparação com óleo e de repente sobe o fogo, né? Pega o fogo na panela. Não jogar água, a gente só tem que abafar o fogo. Pega uma tampa e abafa, certo? A gente precisa ter um bom relacionamento com o colega do lado, respeito, cordialidade com o colega, com o professor e manter sempre organizada a nossa bancada, a nossa área de trabalho. A gente não, depois que a gente terminar de fazer a aula prática, a gente precisa deixar a cozinha organizada e todos os equipamentos e utensílios lavados. É vedado consumir bebidas alcoólicas na cozinha dietética e levar alimentos, lanches para dentro, tá? Como salgadinho, biscoito, refrigerante, não pode levar para dentro do laboratório. O desrespeito a qualquer uma das regras do laboratório é passível punição. Então, o aluno que não cumprir os itens acima dispostos não poderá permanecer na cozinha e, portanto, não estará autorizado a participar da aula prática.
Na cozinha, no laboratório, algumas vezes a gente vai abrir alguns ingredientes, pode não consumir até o final. Então, quando acontecer isso, abrir açúcar, não vou consumir até o final. Se eu for retirar da embalagem e colocar no depósito, eu preciso colocar a etiqueta no depósito, identificando qual é o produto, a data que eu abri e a data de validade. Se eu for permanecer na própria embalagem, só for fechar a embalagem, mas eu tenho que botar a etiqueta identificando a data de abertura e a data de validade. Lembrando, data de validade de alimentos abertos não é a mesma validade que aparece lá. Então, toda embalagem que vem lá, prazo, validade, até tanto. Essa validade é para os alimentos fechados. Depois de aberto, você tem que olhar no rótulo. Após aberto, consumir em tantos dias. Então, após aberto é essa validade que vale. Se lá no produto está dizendo que após aberto consumir em até 7 dias, eu tenho que contar 7 dias depois do dia que eu abri, para poder colocar a data de validade. E aqui fica uma atividade, tá? Onde vocês vão se dividir em grupos de no máximo 5 alunos. Vocês vão fazer essa atividade no Word, explicando, mas com as palavras de vocês. Eu não quero Ctrl+C, Ctrl+V, ok, turma? Então, eu quero para vocês explicar o que são alimentos convencionais e orgânicos, o que são alimentos hidropônicos, alimentos funcionais, transgênicos, diet light e alimentos enriquecidos. Cada grupo vai explicar todos esses alimentos, tá? Vocês vão fazer no Word, colocar o nome da equipe de vocês e me mandar por e-mail até a quarta-feira, certo? Quarta-feira, dia 25 de março, ok? Eu vou deixar meu e-mail disponibilizado com a líder para repassar para vocês.